Deixa eu mostrar a realidade da minha casa pra vocês. Olha isso. Caixa com embalagem, rótulo. Coisa que chegou do Mercado Livre que eu nem... Caderno de teste, outros que eu tô criando. Olha isso, coisas que chegaram, limão, canela. Olha isso. Produtos que eu não tirei do pacote, coisa que chegou. Olha isso. Essências. Isso aqui é a minha mesa da sala. Vocês têm noção disso? Olha a minha casa, como está uma zona. Olha isso aqui, comprei um roller pra mim. Gente, eu preciso de um hobby pra desestressar e vou voltar a andar de patins. Depois eu vou abrir ele com vocês no vídeo, tá? Pra gente abrir juntas esse novo momento da vida. E olha isso, aí tirei, hoje molhei planta, tudo. Aí tem planta aqui, que eu botei pra escorrer. Madeiras sendo tratadas para fazer velas. Olha essa vela que linda que vai ficar. Deixa eu mostrar para vocês. Tá secando ainda, né? Mas olha que lindo o desenho que ele fez para mim. Imagina a vela dessa madeira como vai ficar maravilhosa. E dá-lhe floral, né? Porque eu voltei a tomar floral e suplemento para esse corpo aguentar tudo que essa mulher inventa. Olha essa vela que linda que vai ficar de folha. Eu achei um fornecedor de madeira. Gente, sério, completamente apaixonada, tá? E aí teremos velas de todos os tipos. Bom, gente, vou fazer um tour pra vocês da sala. A avenida é bem aqui pertinho, ó. Vocês estão vendo que tem uma sinaleira aqui. Nessa esquina aqui já é a Avenida Brasil. Ali já é a praia, como vocês podem ver. Então é bem perto aqui da loja, né? Da futura loja e da sala comercial. E é bem pequenininha, mas vamos lá, né? Então aqui na entrada tem essas plantinhas que eu achei muito fofa. Tem essa areazinha aqui, ó, que é um vidro, né? Não sei se eu vou fazer uma vitrine ali, porque eu acho que não fica muito evidente. E aí aqui tem essa porta que fica fixa e essas duas portas que abrem. Tá com a luz acesa porque eu tava aqui, eu tô no movimento, né? Vou pra casa agora. Então vamos abrir... Ai, que legal, gente. Obrigada. Aqui vai ser uma loja de velas. Que interessante. Aham. Obrigada. Ai, que legal. Várias pessoas já vieram me perguntar o que vai ser aqui, que era um salão de beleza. Esse lustre era do salão e o seu Otto, que é o dono da sala, ele falou que eu posso tirar se eu quiser e jogar fora esse lustre, que eles não quiseram levar. Eu ainda não decidi se eu vou ficar com ele ou não, mas eu acho que eu vou tirar. Não sei ainda o que eu vou fazer. Vou aproveitar o meu namorado, que é eletricista, né? Trabalha com projetos de elétrica, para ver o que ele sugere aqui, né? E aí ela tem esse ladinho aqui, né? Não sei se pelo vídeo dá pra mensurar o tamanho. Como inicialmente eu ia fazer só o ateliê aqui, eu não ia dividir ela. Eu ia usar todo o espaço, botar várias mesas de produção e tal. Só que como eu disse pra vocês, a localização é muito boa. Tem vários negócios. Olha que linda aquela cafeteria ali. Vários negócios, salões de beleza, pra cá, várias coisas. Foi onde eu decidi, né, acabar criando a loja. Então talvez eu vá dividir, talvez ali, ó, faça uma divisória na sala. E ali naquela parte que é banheiro, que eu já vou mostrar pra vocês, eu vou botar uma pia, botar cafeteira, cafezinho, essas coisas, mesa pra eu produzir e uma divisória. E aí aqui nessa parte eu boto prateleira pra fazer as velas, vejo a questão da iluminação, acho que eu vou fazer uma vitrine pra quando a porta ficar fechada. Aqui eu acho que eu vou botar prateleira. Eu não sei se eu vou fazer ainda botar um sofazinho de gravação também, trazer a parte de criação de conteúdo pra cá. Eu ainda não defini tudo, né? E é isso. Aí aqui tem essas iluminações assim, tem essas que são redondinhas aqui. Aqui tem uma entrada pra ar, só que o proprietário que tinha um salão de beleza aqui há 5 anos decidiu deixar esse ar-condicionado que tá funcionando. Então, abençoado, não sei teu nome, mas eu te agradeço por esse ar que ficou aqui. Tá funcionando perfeitamente, o controle tá ali dentro do banheiro. Então, assim, foi um presente, né?
E é isso, eu tenho que limpar, que eu tô agoniada com essas fugas. Não sei se é assim mesmo, mas pra mim tá tudo tão escuro. Vou limpar essas fugas aqui. Talvez eu troque o piso, ainda não sei, porque vai depender da despesa, né? De comprar prateleira, fazer estoque de vela, tudo. Senão eu vou deixar assim e depois eu vou melhorando, né? As paredes, vocês sabem que eu vou pintar de certeza, né? Certeza que vem pintura por aqui. Aí aqui eu acho que vou botar um frigobar ou uma geladeira de apoio, assim. Como eu disse, né? Vou botar pia porque tem encanamento aqui. O banheiro, ele é bem pequenininho, porque essa janela aqui, ó, ela dá pra garagem. Então a sala tem direito a uma garagem, que daí entra pela rua de trás. E esse aqui é o controle no caso da garagem, né? Mas é super perto, é 5 minutos da minha casa caminhando, eu chego aqui. E aí aqui tem um banheiro bem pequeno, bem basiquinho. Aqui tem as coisas de bombeiro, né? Que precisa por causa do alvará, tudo bonitinho. Esse lixeiro também vou me desapegar. Ele disse que o espelho eu também posso jogar fora se eu quiser e trocar o espelho. Com certeza, né? Depois eu vou fazer ali uma mudança nesse espelho aqui. Aí eu não sei ainda como é que eu vou dividir, se eu boto uma divisória aqui, deixo esse corredor tanto para cliente, né, quanto para apoio de produção. Eu ainda vou pensar nisso, não defini, mas eu tô super feliz. A vida realmente, nossa, tá me surpreendendo a cada dia. E é isso, que Deus abençoe todas as pessoas que vierem aqui, todas as pessoas que já passaram por aqui. Né, que Deus abençoe tudo que for produzido aqui para casa das pessoas que vão chegar, né, essas velas e as produções, que tudo seja feito com muito amor e até os futuras pessoas, funcionários, né, que vão também habitar esse lugar, que também produzam dessa energia, né, de amor, de cuidado, de zelo. E é isso, tô feliz. Chave da sala, cheque. E lá vamos nós para mais uma nova fase da vida. Gente do céu, vamos papear? Meu Deus, eu nem sei dizer para vocês o que eu tô sentindo e tudo que tá acontecendo por aqui. E na verdade eu acho que eu tô processando ainda tantas mudanças, tantas coisas que aconteceram na minha vida esse ano. E eu acho que vou falar um pouco sobre isso. Vou abrir meu roller aqui junto com vocês, porque eu tô precisando de hobby, gente. Precisando de coisas que não seja trabalho. E eu não sei, quem me acompanha mais tempo talvez saiba, né? Eu gostava muito de andar de roller, mesmo na fase adulta. Mesmo depois da morte da minha filha, eu era uma pessoa que andava de patins. Eu gostava muito. Eu ia na casa dos meus amigos de patins, ao invés de bicicleta, de pé e tal. E aí depois da morte da minha amiga Luanda, o meu roller ficou na casa na casa dela, a mãe dela acabou dando o roller e eu acabei me desconectando. E aí eu fico com essas guerras internas, né? Isso não é coisa, você não tem mais idade, garota. Você tem 41 anos, o que você quer ficar andando de roller? A cabeça da gente vai julgando a gente, né? À medida que a gente vai amadurecendo, vai crescendo e tal. Mas eu já falei pra vocês, quando eu me sinto saturada, às vezes, de internet, de conteúdo, eu consumo muito pouco Instagram, muito pouco YouTube. E tava querendo alguma coisa que eu pudesse fazer fora de casa, sem ser academia, que foi uma das coisas que eu retomei, né? E aí eu decidi retomar. Ai, gente, lindo! Ai, meu coração! Eu estou reorganizando a minha vida e colocando coisas mais leves pra minha vida também. Ai, gente, olha que lindo! Estou muito apaixonada. Ai. Comprei, claro, no Mercado Livre. Vocês sabem, né? Que eu compro tudo no Mercado Livre. Eu sei que vocês não devem ser de patins, mas vou deixar o link caso vocês queiram. Mas acho que não é muito o perfil de vocês. Gente, e a roda de silicone? Dei pra minha criança. Na verdade, quem andava era minha adulta, né? Mas aqui em Balneário tem bastante lugar pra andar de patins, até na beira da... Não sei se eu sei andar muito ainda, mas é uma das coisas que eu escolho pra minha vida. Nessa minha nova fase, eu quero tirar tempo pra mim, pra fazer isso. Eu gosto muito. Pelo menos eu gostava, né? Não sei se eu ainda gosto, mas acho que eu gosto, sim. E é isso, eu não sou fã de bicicleta. Ai, gente, é muito lindo. Olha isso, é muito lindo, muito lindo. Eu não sou muito fã de bicicleta. Eu gosto mais de andar de pé. Andei de patinete esses dias, mas não me identifiquei. E aí decidi me render ao vôlei.
Tirei da caixa. Sábado, se Deus quiser, vou me programar pra acordar cedo e andar de patins. Muito bom, muito bonito. Amei. Bom, agora vamos falar sobre mais esse movimento que vai começar aqui nesse canal, onde eu pretendo dividir tudo com vocês sobre essa nova fase da minha vida. E é a primeira vez que eu vou ter uma loja. E contar também pra vocês o que eu acho que aconteceu, tá? Eu acredito muito na lei da atração, mas eu também tô sempre em movimento, não acredito naquela lei da atração que a gente fica só mentalizando, escrevendo e tal, afirmando, sem ação, né? Porque a fé sem obra, sem movimento, ela é morta. Então eu tô sempre plantando múltiplas fontes de renda, eu tô sempre criando projetos, né? Criando formas do dinheiro entrar. Eu tenho uma cabeça muito empreendedora. E quando eu saí de Pissarras e aluguei esse apartamento aqui em Balneário, eu já vim para um apartamento menor com uma intenção de alugar uma sala comercial para fazer o meu ateliê. Porque esse ano eu tinha decidido que eu queria me tornar design de velas. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu nunca tinha feito uma vela na vida. E eu acredito muito que a mudança da vida, ela é uma decisão, né? Às vezes a gente fica esperando, qual é o propósito, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. A gente só tem que decidir o que quer fazer. Eu acho que é mais simples do que a gente imagina, né? E eu sempre gostei muito de artesanato. Na minha adolescência, eu fazia minhas blusas de tricô. Eu fiz 2 anos de costura industrial, já falei isso pra vocês. Já tive facção em casa com a minha avó. A gente fazia pagão de bebê. Fazia ponto russo, ponto cruz. A única coisa que eu nunca consegui aprender foi crochê. Minha avó é canhota e eu nunca consegui, e ela faz muito bem, nunca consegui aprender. Mas eu sempre gostei muito de artesanato, sempre. Muito criadora, já fiz chinelo decorado pra vender. De tudo eu inventava um pouco, cesta de presente e tal. E aí esse ano foi um ano, 9 anos, eu já contei pra vocês, né, que eu quebrei o meu negócio de confeitaria. E eu acho que eu me realizava muito na confeitaria por conta da arte. Então eu acordava, às vezes, quando eu dormia, 3 horas da manhã pra criar. Eu fazia cursos, mas eu sempre gostava de criar os doces que ninguém, assim, não gostava de copiar, eu gostava de criar. Então eu pegava uma técnica que eu aprendia num curso, uma técnica que eu aprendi em outro, pegava um corante dourado, pegava uma forma de chocolate e eu ia lá e criava as minhas próprias artes e tal. E eu me lembro até que eu participei de uma feira de noivas e eu fiz um carrinho e aí eu fiz um chocolate num transfer com um noivinho e uma noivinha. Peguei um carrinho de chocolate e fiz essa medalhinha de noivinhos em cima do carrinho. Botei um coração de pasta americana vermelho, fiz o carrinho branco e tal. E aí eu lembro que teve uma repórter até que olhou esse carrinho. Esse vídeo tá até no YouTube. E ela achou incrível porque ninguém tinha na feira um carrinho. Porque eu gosto mesmo de criar, né? Eu gosto e, enfim, sou criadora de essência. Claro que na época da confeitaria, eu não tinha esse conhecimento dos arquétipos de essência, né? Eu não tinha noção do que era isso. E desde o ano passado pra cá, eu acho que eu venho fazendo as pazes com os meus arquétipos de essência. E a criadora, por mais que eu seja criadora de conteúdo, já criei mais de 10 canais no YouTube, tenho 3 canais hoje no YouTube que eu crio conteúdo, eu sentia falta da arte. Eu sentia falta de fazer alguma coisa com as mãos, né? Tanto que tem uma amiga que fala, né? Tu é aranha, né? E eu sou mesmo, né? Eu gosto muito dessa coisa do artesanato e tal. Tanto que foi a primeira tatuagem que eu fiz, foi uma aranha nas costas, né? E aí eu comecei a sentir falta disso. Só que ao mesmo tempo fiz vários vídeos contando pra vocês dos meus traumas da confeitaria, porque eu tenho uma facilidade de crescer do lado de fora, mas sou centralizadora, tenho dificuldade de contratar, acabei quebrando no meu negócio por vários erros que eu cometi e isso me gerou um trauma muito grande. E eu fiquei nesses 9 anos fazendo terapia, trabalhando, limpando crenças, liberando, e eu sinto que esse ano foi um ano de cura, né? Foi um ano onde eu pude voltar pra casa e fazer as pazes com a arte, que é algo que é tão importante pra mim, que faz parte da minha vida desde muito nova, né? Eu tinha necessidade de customizar minhas bolsas, minhas calças, eu pintava minhas calças jeans, eu fazia aplicação com miçanga, eu pintava tênis, usava um tênis de cada cor. Eu sempre tive muito essa criação, essa criatividade, essa coisa de originalidade, né? Que é do arquétipo do criador na minha essência. Só que com a confeitaria eu dei um passo pra trás, fui pro digital e tal, mas em determinado momento eu comecei a sentir saudades disso.
e não sei por que me veio velas na cabeça. E eu disse, bom, vou ser designer de velas, né? Sem nunca ter feito velas, e decidi começar a andar nessa direção. E aí nasceu a Refúgio do Ser, que tinha uma pegada ali mais mística, holística, que é esse meu lado maga. Aí eu criei a Casa Nobre, que ainda não foi lançada, que é uma vela na madeira e tal, muito bonita, enfim. E aí eu tava procurando uma sala comercial pra criar esse ateliê, pra poder produzir. Vocês viram como tá aqui em casa, né? Tá muito bagunçado e tal. E quando eu tava procurando uma sala comercial, eu não precisava de uma sala numa avenida. Eu podia ser uma sala num prédio, podia ser uma sala embaixo, mas de qualquer forma a porta ia ficar sempre fechada, porque a minha ideia era só produzir as velas. Era só fazer ali ter um lugar pra ter o meu ateliê. E o meu contador também falou sobre a importância, né, de ter essa sala comercial, até porque era um produto físico, enfim, e que a longo prazo seria interessante eu ter essa sala. E eu já tava procurando. E aí eu achei uma sala, que eu mostrei até num vlog aqui pra vocês um dia. E eu entrei em contato com essa corretora de imóveis que tinha ali o banner na frente, né, e até agora ela não me respondeu. Aí um dia tô eu voltando da academia, decidi fazer um caminho diferente, porque eu sou exploradora também de essência, né? E a exploradora, ela sempre gosta de explorar e andar em outros, né? Então eu fiz um caminho diferente. E aí eu passei ali na frente, ao invés de vir por onde eu sempre vinha, vim por outro lado. E eu disse, nossa, tem uma sala comercial aqui. E aí eu pensei, cara, deve ser caro, né? E eu não preciso de uma sala na avenida, porque eu só vou fazer vela e eu posso ficar com a porta fechada. E querendo ou não, ali do lado tem vários comércios. É uma sala perto da praia, é perto da Avenida Brasil e tal. E aí eu peguei o contato e disse, vou chamar pra ver. E aí eu me lembro que eu fui chamar só à noite, já era tarde, e de manhã cedo já tinha um retorno falando da sala, né, compartilhando o preço e tal, e todas as informações, critérios de locação da sala, enfim. E aí eu perguntei, né, tem como ver e tal, e ele perguntou perguntou que horário que eu podia ir, eu falei que eu podia ir na parte da manhã. E aí eu fui lá ver a sala, achei muito boa e tal. E até então, a minha mentalidade era, eu vou alugar a sala pra fazer meu ateliê lá na sala. Aí eu falei, tudo bem, então eu vou te passar os documentos, né, toda a documentação que você precisa, pra gente ver se aprova, né, se tá tudo certo aí. E aí a gente vai, né, dando um passo de cada vez. Ele mostrou a garagem, porque aquela sala tem uma garagem, porque ela é num prédio, né. E aí foi aprovado, no mesmo dia ele já me deu o retorno. Eu passei a documentação acho que no início da tarde, assim, à tardezinha ele já disse, não, ó, já tá tudo certo, já tô com o contrato pronto, a gente só precisa ir no cartório, reconhecer a assinatura, ir na Celesc, passar a luz pro teu nome, e na EMASA, que é a coisa de água, passar a água pro teu nome, e a gente precisa fazer o cadastro no prédio do reconhecimento facial, que pra entrar no prédio tem a leitura do rosto, né, que não tem tag, nada e tal. E aí eu falei, nossa, que legal. E aí eu acho que a ficha não caiu ali naquela hora, assim, eu falei, mas assim, naquele momento, assim, eu pensei, vou ter um espaço pra trabalhar, vou sair da bagunça. E eu já tô na transição, né, já tem um tempo que eu já não tô mais pegando clientes de Theta Healing, que eu tava atendendo, ainda tô, né, algumas clientes minhas, que eram fixas e tal. Tava com a agenda de arquétipos fechada, abri alguma aqui, outra ali. Eu tenho meu plano de negócios, né, que é pra quem quer começar no digital, então é a consultoria de negócios digitais, e que eu tenho também clientes que eu atendo. Hoje, inclusive, tem uma à tarde também, que eu vou olhar o projeto dela de YouTube, o negócio dela, o canal, enfim, pra criar um projeto com ela. E aí eu tava ali, mas assim, não tá, me incomodava e não me incomodava, porque não é todo dia que eu consigo produzir vela, não é todo dia que eu tô nessa função. E aí eu fiquei feliz e tal. Aí quando chegou no dia seguinte, eu fui lá no cartório sozinha, registrar e tal. Aí ele foi, hoje de manhã, lá fazer o reconhecimento da assinatura dele, enfim. E aí quando chegou ontem, eu comecei a pensar, me veio um pensamento assim, você vai fazer um ateliê ali, só que tu tá num baita lugar de Balneário Camboriú, você tá numa baita localização, a sala comercial que tu tá alugando é um baita ponto de fluxo de pessoas, você tá entrando em novembro, dezembro começa a temporada, é uma cidade que vai ter muito turista,
É uma cidade que vem muita gente, que passa o ano novo, né? E depois fica ali janeiro, fevereiro, março. E tu vai perder a oportunidade de vender para essas pessoas, sendo que a cidade vai estar cheia e o teu ponto é bem perto da praia. E aí, quando veio esse pensamento pra mim, eu abri a minha mente para uma nova possibilidade. Eu falei, nossa, porque na minha cabeça eu tava me planejando para abrir uma loja. O meu sonho era abrir uma loja na Avenida Brasil, e tem vídeo aqui que eu falo isso em algum momento. Na verdade, isso tudo que tá acontecendo, eu acho que isso é fruto de um poder da intenção. Eu acredito muito no poder da intenção. Eu sempre tenho uma intenção, eu sempre intenciono o que eu quero viver no meu ano, o que eu quero ser, o que eu quero viver, quais os frutos que eu quero colher. E eu tenho essa intenção de investir em Balneário Camboriú desde que eu decidi baixar o meu padrão de vida. Quem tá aqui mais tempo, quando eu decidi sair de Balneário Camboriú, foi justamente por esse pensamento. Eu pensei assim, ó, nossa, eu moro numa cidade caríssima, aonde eu deveria estar ganhando dinheiro aqui, ao invés de estar morando aqui em alto padrão. E foi esse pensamento que me fez dar um passo pra trás. Só que quando eu pensei em voltar pra Balneário Camboriú, eu pensei em voltar com um negócio de Airbnb, que é um negócio que ainda tá aqui e vai acontecer. E depois que eu saí de Balneário Camboriú, eu comecei a intencionar a loja na Avenida Brasil. Na verdade, eu intencionava uma loja com incensos e tal, a própria Refúgio do Ser na Avenida Brasil. Eu intencionava a loja. Nossa, e essa sala, né, que eu vou agora, é muito perto ali, né, como vocês viram, da Avenida Brasil. Mas na minha cabeça era tudo muito distante, porque na minha cabeça a gente faz um caminho de como as coisas devem ser, né? E às vezes esse caminho que a gente faz, ele é longo e não é verdadeiro. É só a narrativa que a gente conta, que a gente acredita que precisa passar por isso, pra chegar nisso daqui. E aí, tudo bem, e eu tô pensando que isso vai ser bem mais pra frente, vou fazer vela, na minha narrativa, a narrativa que eu contava era, vou alugar uma sala comercial, vou vender muito pela internet, que é o meu lugar confortável, eu tô 9 anos na internet, vou vender muito pela internet, depois que eu estiver vendendo muito pela internet, eu abro uma loja. Essa era a narrativa que eu contava pra mim. Só que quando veio esse pensamento, eu falei assim, por que não? Realmente, ali é um bom lugar, eu realmente já intencionei, quando eu saí de Balneário, quando eu dei um passo pra trás, eu já intencionava ganhar dinheiro em Balneário Camboriú, porque quando eu tô trabalhando e vendendo pela internet, meu público é de tudo quanto é lugar, então eu não tive nenhuma entrega pra Balneário Camboriú, né? Eu vendo hoje na Refúgio, mas é Rio de Janeiro, São Paulo, pro Nordeste, enfim. E aí eu pensei, caraca, realmente faz muito sentido eu abrir uma loja aqui em Balneário Camboriú, porque essa era a intenção, ganhar dinheiro em Balneário Camboriú. E foi pra isso que eu baixei, né, reduzi o padrão. Aí quando veio esse pensamento, veio junto, claro, um frio na barriga, aí já corri pro chat, né? O chat, meu Deus, chat, tive um insight, acabei de alugar uma sala comercial pra fazer meu ateliê, só que a sala é perto de uma avenida, uma quadra e meia da praia e não sei o quê. O que você acha da loja e tal, e abrir a loja, aí o chat, nossa, e aí da temporada, né, falei todos os comandos ali, aí o chat me devolveu, né, fez uma devolutiva e falou assim, nossa, é uma excelente ideia, e você pode abrir a loja híbrida, você pode de manhã fazer as velas, fazer o ateliê, então você trabalha na parte da manhã, e você abre a loja só na parte da tarde, das 2 às 7. E eu disse, nossa, eu não vou precisar de uma outra sala para produção de vela. E o Robson, meu namorado, ele já tinha se oferecido para fazer divisória. Ele falou, olha, tudo que tu precisar, iluminação, se a gente precisar dividir a sala, porque ele fez no apartamento dele lá uma divisória, era um quarto, ele fez 2 quartos, né? E aí eu posso fazer tudo que tu precisar, se tu quiser trocar o piso, eu faço e tal. E ele já tinha se oferecido pra me ajudar nessa parte mais bruta, furar parede, prateleira e tal, mas com foco no ateliê. Porque até então, eu tô fazendo um curso de resina também, né? Olha eu com os artesanatos tudo. Então, além da vela, eu tô fazendo um curso de resina pra poder criar os negócios ali com as laranjas, com as coisas tudo. E a resina, o lixar dá um pouco de trabalho. Então, quando ele se ofereceu pra dividir a sala, era com esse intuito. A gente dividiu o ateliê pra, numa parte, fazer a parte mais suja, lixar uma madeira, dar forma em alguma coisa.
ou até trabalhar com cerâmica, né? Porque eu tô realmente, já vou explicar essa outra parte, eu tô realmente muito aberta pra criar a partir de outras coisas, até criar os próprios potes das velas com cerâmica, enfim. E a outra parte, fazer a parte mais limpa, né? Que é a parte com cera, que não pode ter pó e tal. Então, quando ele se ofereceu pra fazer essa divisória, era nessa intenção. E aí, quando o chat me deu essa ideia de fazer meio período, trabalhar com o ateliê, produzir as velas e à tarde abrir a loja e vender, começar desse lugar híbrido, eu achei a ideia maravilhosa. E isso me lembrou também a floricultura da Eugênia. A floricultura da Eugênia era uma floricultura que tinha aqui em Balneário, que infelizmente fechou. E quando eu morava aqui em Balneário, eu comprava algumas plantas lá. E eu me lembro que um dia eu fui buscar na internet e eu achei linda a floricultura. Era tipo um ateliê mesmo, assim. Uma floricultura bem diferente, assim, uma pegada bem de ateliê. Era ateliê, floricultura ateliê da Eugênia, alguma coisa assim. E lá no horário de abertura só abria tarde a floricultura e não abria sábado. Aí eu pensava assim, nossa, e quem trabalha, né? E quem trabalha da 1 às 6 ali e não tem como ir, quem não só tem disponível sábado. E aí eu ficava pensando, nossa, coisa boa, a pessoa tem um negócio, escolhe o horário que quer trabalhar, né? E aí eu sempre dançava conforme a música do horário lá do ateliê lá da Eugênia. A Eugênia era o nome da bisavó dela e ela criou a floricultura em homenagem à bisavó. E aí eu lembrei dessa floricultura e eu falei, nossa, eu acho que super pode funcionar, porque às vezes eu quero tomar um café cedo, tem cafeterias aqui em Balneário que só abrem 11 horas da manhã, né? Esses dias também o Robson me mandou um café legal, só abria 2 horas da tarde. Então eu digo, nossa, eu acho que super dá. E aí a partir dali comecei a alimentar esse pensamento. Comecei por Pinterest, pegar um monte de inspirações. E antes disso eu tinha tomado mais uma decisão. Então eu criei a Refúgio do Ser, que é uma marca onde realiza esse meu lado mais místico, mais maga, mais holístico. Só que eu criei depois a Casa Nobre Velas, que são velas de madeira, com uma outra narrativa, com uma outra proposta. E aí eu comecei a querer criar umas velas com pompom, umas velas mais coloridas. E eu falei, caraca, eu vou passar no meu negócio físico o mesmo conflito que eu vivia no meu negócio digital. Porque no digital eu já tive canais com vários nichos. Só que como exploradora que sou, o explorador, ele nunca fica 2 anos, mais de 2 anos fazendo a mesma coisa. O explorador nunca vai ficar 10 anos trabalhando com a mesma coisa, né? A exploradora, ela não tem limites, ela quer explorar, ela quer conhecer, ela quer ir, ela vai. E esse é um arquétipo muito forte na minha essência. E eu sofri muito no digital por causa disso, né? Eu crio um canal disso aqui, aí daqui a pouco eu quero falar de outra coisa. Então esse canal Daniela era realmente pra eu poder falar de tudo, pra eu poder falar, porque eu realmente tenho isso, eu gosto de aprender sobre tudo. Tipo, eu comecei fazendo vela, aí eu fiz um curso de vela, aí eu disse, essa técnica aqui eu não quero aprender, porque eu quero fazer só as velas mais tradicionais. Aí fiz meu segundo curso de vela, aí disse, não, isso aqui eu não quero aprender. Aí, fui pro terceiro curso de vela, já abri a mente pra fazer as velas de madeira. Agora eu já tô fazendo curso de resina, e aí já veio agora a ideia de fazer vela de pompom, vela colorida. E eu falei, nossa, eu não quero me colocar numa caixa, eu não quero me limitar a criar velas de um único jeito. Eu não quero só fazer vela com intenções místicas, eu não quero só fazer velas da madeira. Eu quero, se eu sentir vontade de fazer uma decopagem nos vidros e fazer uma coleção com aquela decopagem, se eu quiser montar um negócio de biscuit e botar na tampa, eu quero poder ter liberdade criativa. E essa liberdade, né? Liberdade é um valor muito importante pra mim. E eu falei, nossa, eu quero ter liberdade de criar. E aí me veio um nome na cabeça, Mania de Velas. E aí eu digo, cara, tem muita gente que adora vela. E eu tenho uma palavra que veio comigo na escola, assim. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi a palavra diversidade. Eu sou completamente apaixonada por diversidade. Eu amo as diferenças. Eu nunca quero que alguém faça o que eu faço. Ou pra mim, eu acho que cada pessoa tem um pilim-pim-pim, assim, um poder que é de ser único. E eu amo que cada pessoa gosta de um jeito, que cada pessoa vive de um jeito, que cada pessoa tem um negócio diferente. Eu amo as diferenças. E quando veio a ideia da Mania de Velas, me veio também a palavra diversidade juntos, porque dentro da Mania de Velas eu posso criar vela para criança, para um quarto infantil. Eu posso criar uma vela
para as senhorinhas de Natal, com cascas de laranja e canela e cravo, que elas vão gostar mais. Eu posso criar uma vela mais cool, mais divertida, com rótulo rosa com vermelho, ou rosa com laranja. E isso me deixou muito mais feliz. E aí, isso foi antes de vir a ideia da loja, né? Veio primeiro a ideia da mania de velas. Porque aí quando eu pensei, nossa, eu vou ter um ateliê e eu vou poder criar aqui, vou poder, sabe, fazer um monte de coisa. Aí foi onde eu digo, eu não quero criar uma marca que eu tenho que ficar numa caixa, né? E aí a Refúgio do Ser vai continuar existindo, realizando o meu lado maga, né? A Casa Nobre vai continuar existindo, mas a mania de velas, de fato, é onde eu posso tornar a design de velas, que eu gosto muito da ideia de usar cores, usar experimentos, usar cristais, usar biscuit, cerâmica e tudo que eu quiser usar ali, que for permitido, claro, né, dentro desse negócio ali que tem um rolê que é fogo e por aí vai. E aí eu fiquei muito feliz com a ideia da mania de velas. E aí quando veio esse pensamento da loja, de trabalhar híbrido, de produzir meio período e abrir a loja meio período, eu disse, nossa, ali vai ser um lugar perfeito pra mania de velas, porque eu posso até criar velas, de repente, até pros turistas que querem levar de lembrança, fazer uma vela com um ponto turístico, ou com a questão de Balneário Camboriú, criar alguma coisa nesse sentido que represente a cidade de Balneário Camboriú, pra lembrancinha. E aí teve uma outra coisa que, daí veio isso. E aí, quando eu peguei, fui lá, não pegar a chave, quando eu fui lá ver a sala, quando eu cheguei na sala, a primeira coisa que veio de cor, que vocês sabem que eu sou das pinturas tudo, rosa. Aí eu falei, rosa? Mas eu não gosto de rosa. Eu não tinha ainda pensado na mania de velas, eu não tinha pensado ainda em fazer uma loja, eu tinha pensado ali em criar o ateliê, mas a primeira cor que vinha pra mim era rosa, e fazer uns movimentos assim na parede com rosa. E eu falei, gente, mas rosa? Eu não gosto de rosa assim, nesse nível, né? E aí eu ficava nesse conflito, será que eu não gosto ou essa minha versão que eu fui até agora não gosta? Será que a minha nova versão gosta mais de rosa, né? Eu tenho essas coisas de ficar tentando entender o que tá acontecendo comigo. E esse rosa não saía da minha cabeça, esse rosa não saía da minha cabeça. E aí depois dos desdobramentos, né? Fechou a sala, vamos fazer documentação. Aí veio a ideia, abre a loja, porque o ponto é bom pra comércio. Abre a mania de velas. Eu falei, nossa, essa marca é uma marca mais divertida, é uma marca mais criativa, porque me permite esse lado lúdico, né, de eu expressar isso, que eu tenho a Casa 10 em Peixes. E aí por isso que eu entendi que a primeira vez que eu pisei na sala, a cor da parede veio rosa. E foi muito engraçado, porque quando eu fui pra sala, que não tava nada fechado ainda, eu me via ali, eu me via produzindo velas ali, eu via a parede rosa ali, eu via as coisas acontecer, não sei explicar, eu visualizei aquilo ali. De alguma forma eu tinha certeza que ia dar certo, assim. E aí, minha gente, eu comecei a ouvir os pensamentos, as ideias, o instinto também, a minha cabeça surtada, dizendo que é uma loucura, porque eu vou viajar, né? Eu tô aqui organizando a minha vida, por isso que eu pausei aqui. Porque eu já tenho um monte de coisa que eu preciso adiantar, porque eu já tô com passagem comprada pra viajar no dia 17. Então eu vou ficar 8 dias fora de casa. E junto com isso, veio esses pensamentos. Eu falei, eu não vou cancelar a viagem, até porque o lugar que eu vou ficar, né, já tá reservado, o apartamento de Airbnb que eu aluguei. Eu tô precisando desse tempo sozinha, eu tô precisando desse tempo pra descansar. E é inegociável pra mim cancelar a viagem, assim. E aí eu falei, bom, mas eu vou tentar fazer as coisas aí pra ver, pra inaugurar, tentar inaugurar esse ano ainda a loja. Mas se não fluir, fica pra janeiro. Mas eu vou tentar fazer pra inaugurar esse ano ainda, tá? E aí, o que aconteceu, né? Minha agenda foi ficando mais enxuta. Então, aí eu decidi abrir só mais 3 vagas de consultoria de negócio pra novembro, na parte da tarde. E abrir 3 vagas de consultoria de negócio pra dezembro, tá? Que aí é um negócio que eu gosto de fazer. Eu tô adorando atender as pessoas, de ver elas, as que já tem canal até agora, todas as que eu atendi já tinham canal, de assistir o que já foi criado, né? De olhar de alguém que já trilhou muito, né? E poder recomendar e dizer os vídeos, enfim. Então tô amando fazer consultoria de negócios. Acho que até porque eu fiz as pazes com essa minha criadora. E a criadora é muito empreendedora, né? A criadora gosta muito de criar, gosta muito de inventar coisa. Então é muito bom ver o negócio das pessoas e dar. Então é um dos
uma das coisas que eu vou continuar alimentando é a consultoria de negócios, pelo menos por enquanto. Qualquer coisa depois, né, eu encerro e fico só com as lojas, tá? E foi muito legal que quando eu pensei na Mania de Velas, que é essa marca mais criativa e que permite eu expressar a minha criação com tudo que eu gosto, e aí eu posso fazer vários cursos de várias coisas e criar as velas de acordo com essas técnicas que eu vou aprendendo. Já pensei até fazer ponto russo e fazer aplicação na vela do lado de fora do vidro. Nossa, muita coisa, muita ideia vindo, né? Eu consegui imaginar um shopping e a Mania de Velas numa sala de shopping. E uma loja só de velas, com velas de todas as cores, uma loja com velas criativas, coloridas para todos os gostos. E aí eu consegui visualizar isso acontecendo e eu digo, gente, que incrível isso. Eu não conseguia visualizar isso com a Refúgio e nem com a Casa Nobre ainda. E aí eu sei dizer pra vocês que eu comecei a pesquisar lojas, buscar inspirações de lojas de velas. E aí ver como que era uma prateleira, como que eu poderia fazer. Aí quero botar plantas, pintar parede, botar, não sei, algum móvel de madeira com rodinha pra eu deixar ali naquela parte de vidro da loja. E aí quando eu chegar, eu boto na parede pra vender ali e tal, né? Boto na parede como coisa da loja. Aí eu mandei mensagem pra Lê, a Lê é minha design, ela que fez a logo da Refúgio, toda parte, né, de identidade visual. Eu já falei da Lê pra vocês aqui, ela é maravilhosa. Quando eu decidi que eu queria ser designer de velas, quando eu decidi que eu queria abrir um ateliê, eu recebi vários e-mails de algumas designers oferecendo o serviço e a logo e tal. E aí eu me lembro que eu fiquei muito confusa sobre quem escolher. E eu fui pela minha intuição, assim. E eu escolhi a Lê. Não tô falando que as outras não são boas e tal. Mas eu acho que cada um tem chega pra pessoa certa na hora certa. E a Lê foi a pessoa certa pra mim, assim. E eu amo o trabalho da Lê. A Letícia, ela é maravilhosa. E aí eu mandei uma mensagem pra Lê. Eu falei, Lê, como tá a tua vida? Porque ela tá aprendendo uma coisa nova também. Ela tá criando uma nova fonte de renda. Eu sei que ela tá lá fazendo mentoria, estudando e tal. Só que quando eu penso numa marca criativa, eu não consigo pensar em outra pessoa senão a Letícia, assim. Porque eu queria alguém que pudesse criar essa logo com um pouco de pressa, porque o processo criativo, às vezes ele é demorado. Então eu precisava de alguém para criar uma logo um pouco mais rápido, criar rótulos de algumas coleções um pouco mais rápido, tag, eu vou precisar de sacolinha, eu vou precisar de tanta coisa, de maquininha de cartão, eu vou precisar de muita coisa, né? Mas a parte de design, tipo uma sacolinha personalizada, algumas coisas essenciais, pelo menos pra começar. Eu vou precisar talvez de umas 10, 15 artes, assim, numa demanda mais rápida, porque eu vou viajar e eu tenho a parte gráfica pra fazer. Então não é só a parte do design dela, né? Então tem que mandar pra print, pra fazer as impressões, pra receber isso, pra fazer a aplicação e deixar isso pronto. Então eu mandei mensagem pra Lê, falei, Lê, eu lido muito bem com não, falei pra ela, eu super vou entender, eu sei que você tá no movimento, eu sei que o processo criativo não é uma coisa rápida e nem fácil, mas assim, surgiu uma oportunidade de eu abrir uma loja, só que eu preciso de ti. Tu tem condição de criar 10, 15 artes, assim, não sei tudo que eu vou precisar, mas com um curto espaço de tempo, para que eu aproveite essa oportunidade de temporada e tal, para abrir a loja, se tu não puder, tudo bem e tal. E aí ela já me respondeu, e a gente tem um fuso, porque a Lê mora na China, então a gente tem um fuso bem grande, assim, né? E aí ela mandou, bora, vamos, não sei o que, e eu digo, gente, que legal, nem acredito, assim, né? E aí junto com isso o Robson também se oferecendo, né, pra fazer qualquer coisa que precisasse lá dessa parte mais masculina, né? Porque, enfim, o pintar eu adoro, assim, mas essa coisa do furar parede e tal, eu prefiro ficar aqui no meu feminino mesmo, né? Prefiro ficar aqui nesse lugar. E aí as coisas foram fluindo, assim, tipo, foram acontecendo, eu peguei a chave da loja lá, né, da sala. Agora eu vou entrar nesse movimento. Não sei como vai ser, mas eu acredito muito no poder da decisão. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho uma necessidade de decidir. E eu acho que quando a gente decide, o universo se reorganiza para que aquilo que a gente quer aconteça, né? Quando eu decidi sair do limbo, não, vou voltar para Balneário Camboriú, as coisas também se reorganizaram para eu voltar para cá.
E eu tô com muito frio na barriga porque eu nunca tive uma loja. Eu tô com um pouco de frio na barriga porque eu nunca tive uma sala comercial alugada. Tô me sentindo um pouquinho gente grande. Eu tô me sentindo muito grata pela Dani, que começou a empreender lá atrás, no digital, que não tinha visualização nos vídeos e continuou, que não sabia vender, que ficou 2 anos sem conseguir vender e continuou buscando um caminho até conseguir vender, que fez um monte de curso, que estudou muito, porque isso que eu tô vivendo hoje é fruto de uma empreendedora que nasceu lá em 2016, ou talvez na confeitaria já, antes, né? Quando eu era confeiteira, talvez, e que quebrou, aprendeu com os erros e segue aprendendo. Eu não tenho problema em errar, eu não tenho problema nenhum, porque eu sempre vou aprender, eu nunca vou perder, porque eu sempre vou aprender com os meus erros, eu sempre vou aprender, sempre. Então eu acho que eu não tenho tanto medo de agir por isso, porque eu sei que se eu quebrar a cara alguma coisa eu aprendo, e aí na próxima vez eu vou me sair melhor, né? E a tendência é a gente melhorar. Eu não sei se isso vai dar certo, talvez eu abra loja e o público entre na loja, veja e não compre. Isso são possibilidades que pode acontecer. Mas eu tenho a minha bagagem de internet, porque se eu não vendo na loja, eu vendo na internet. Eu também tô fazendo curso de tráfego pago para poder vender mais ainda, cada vez melhor. Eu tô sempre aprendendo alguma coisa nova, né? Então agora eu tô essa questão do tráfego pago. Agora eu vou aprender um negócio físico, na prática, como funciona. E eu sou muito da prática, não sou uma pessoa da teoria, não sou a pessoa de ficar só no curso, não sou a pessoa de ficar só anotando, eu sou a pessoa do movimento, né? Quando vejo, eu tô fazendo, quando vejo, já criei, quando vejo, já fiz. E se eu fiz e deu errado, eu já vou errar rápido, errei, não deu certo, vamos pro próximo. E vamos errando rápido e vamos aprendendo com os erros. Então eu sou do movimento realmente, né? Então, assim, é muito novo, só que esse novo começo e essa bagagem que eu vou adquirir com essa loja física, eu já me imagino criando outras lojas, minha filha. Porque se eu aprender a fazer minha loja ali, depois eu posso ter uma loja de bolsa, depois eu posso ter uma loja de bijuteria, depois eu posso ter uma loja de lingerie. Lingerie não teria. Sei lá, posso ter uma bijuteria, também não teria. Mas tá, sei lá, posso ter uma loja de bolsa, teria. Posso ter uma loja de bolsa, mas bolsa criativa, né? Não essas bolsas mais do mesmo que tem. Eu posso ter outras lojas. Por quê? Porque é a partir da primeira que eu aprendo como funciona e replico aquilo. É a mesma coisa canal. Então eu tô 9 anos na internet criando canal. Então eu já sei um pouco como funciona. E aí pra mim criar um segundo canal, um terceiro canal, um quarto, um quinto, já é mais fácil pra mim. Por quê? Porque eu já entendi um pouco como isso aqui funciona, entende? Só que loja não. Então é a minha primeira loja. Eu tô um pouco insegura, mas eu tô me sentindo pronta, assim. Eu tenho um combinado comigo que é assim: quando uma oportunidade aparece e eu não tenho condição de viver aquela oportunidade, por melhor que ela seja, eu tenho um combinado comigo que eu vou aceitar que eu não tô pronta. Porque lá no passado, quando eu vivia muito endividada, eu era uma pessoa que quando alguma oportunidade aparecia e eu não tava pronta, eu tentava dar um jeito. Eu tentava fazer negócio com o nome sujo, eu tentava pedir dinheiro emprestado pros outros, eu tentava fazer porque tem que dar certo. Ao invés de eu olhar pra mim e dizer assim, ó, o dia que tu estiver pronta, tu não vai precisar fazer força. Vai ser leve, vai fluir. Você não precisa, sabe, dar jeitinho. Quando a gente tá pronta, o fruto, quando ele tá maduro, ele cai do pé. Então, desde que eu saí das dívidas, por ser impulsiva, por querer coisas que eu não tava pronta pra ter ainda, eu fiz um combinado comigo. Eu falei, Dani, se aparecer uma oportunidade e você não estiver pronta, você aceita que você não tá pronta, você deixa essa oportunidade passar, você se prepara, você estuda mais, você aprende mais, porque quando você estiver pronta, vai ser fácil, vai ser leve. Então hoje, quando eu olho pra minha vida hoje, e a Dani de hoje, que faz coisas com facilidade, que antes só podia alugar um apartamento se fosse direto com o proprietário, e tinha que ser, sabe, não podia ser pela imobiliária, não podia, porque tinha que sempre dar um jeitinho, e era sempre muito difícil. Então, a Dani que eu construí, porque é uma construção, né? É uma decisão que a gente toma na vida de ser essa pessoa
que tem crédito, que aluga com facilidade, que, sabe, é uma decisão. A quem a gente escolhe ser, na minha percepção, a gente precisa decidir e cultivar isso todos os dias, né? Então, isso que tá acontecendo hoje na minha vida com facilidade, isso é fruto de um combinado que eu fiz comigo no passado, de que se eu não tivesse pronta, eu não ia enfiar nada o pé pelas mãos, eu ia me preparar. E eu sabia que o dia que eu aprendesse a vender, ia ser fácil vender, mas não era. E eu me emociono, gente, porque assim, por muito tempo no digital, eu fiquei contando moeda, trabalhando no YouTube e não tinha dinheiro às vezes pra comprar pão, sabe? E era muito difícil, mas eu queria tanto isso, sabe? Eu queria tanto dar certo na internet. E eu disse pra mim, eu vou fazer até dar certo, independente da dificuldade que eu passe, independente de não poder comprar um salgadinho para minhas filhas, independente de não poder comprar um todinho, independente. Desistir não é uma opção. E foi um processo. E um processo que valeu a pena, né? Essa decisão de me tornar uma pessoa melhor. Ficaram muitas pessoas para trás, infelizmente. Muitas coisas não vieram junto com essa nova Dani, mas novas pessoas chegaram, novos lugares. E se tudo aconteceu do jeito que aconteceu, é porque eu tô pronta. E eu só tô pronta por conta da Dani da confeitaria, que escolheu continuar quando ela sentia vontade de tirar a própria vida, tamanho nível de vergonha que ela sentia e tamanho nível de exposição que eu vivi naquela época. Graças àquela Dani que ninguém assistia, que era motivo de deboche nos vídeos e continuou, que não vendia e continuou. Então, se hoje eu tô aqui, é graças também às minhas versões anteriores, que desistiu, que foi criticada, que foi julgada, que foi, levantou, fez, errou rápido e errou muito, né? E vou errar ainda, com certeza, e vou aprender e vou me levantar. Então, eu não precisei fazer força. O negócio fluiu. Hoje eu dou graças a Deus que a moça da outra sala não me respondeu. De fato, todas as coisas cooperam pro bem. Às vezes a gente não entende, os nãos da vida também estão cooperando pra gente. Às vezes o que não tá fluindo também tá cooperando com a gente de alguma forma. E é isso. Eu me sinto pronta para esse movimento novo, para essa nova jornada de lojista. E eu desejei, quem fez o meu guia de mudança de vida, viu lá que eu botei, quem escolho ser? Eu escolho ser lojista. Mas na minha cabeça era lojista de e-commerce, não era uma lojista real de loja física, entendeu? Era uma lojista que tem um site que vende coisa e manda pelo correio, que é o que eu faço hoje, né? Mas tudo bem, né? Eu vim lojista pronta, se eu tô pronta, vamos nessa. Vou errar, vou aprender no meio do caminho, vou mapear tudo que eu errei, vou pro segundo negócio, com certeza. Essa é a primeira loja das muitas que eu tenho certeza que virão. É uma decisão que eu tomo de ter mais de uma loja, assim como eu decidi ter mais de um apartamento para locação. Então, é isso. Essa é a minha intenção, né? Então, que venham as novas lojas, que venham os clientes. Se não vir, a gente vai atrás, vai dar um jeito de fazer esses clientes chegar. E é isso, minha gente. Por isso eu estava um pouco afastada aqui do canal. Algumas coisas aconteceram e eu tô aqui reorganizando, cuidando da minha vida, mas eu acredito que agora eu vou conseguir voltar com um pouco mais de presença, com um pouco mais de leveza também, porque a partir do momento que eu tenho mais negócios, eu não preciso também me render tanto ao algoritmo e eu tenho um pouco mais de liberdade criativa para falar o que eu quiser e sem pensar tanto nessa questão de monetização, de venda e por aí vai. Então fica cada vez mais leve poder produzir, tá? Mas eu quero gravar sim esse momento, essa transição, essa construção também da loja. Eu quero economizar o máximo possível, porque eu não sou uma pessoa que eu defendo a ideia de se endividar para começar um negócio, porque eu comecei no YouTube com o celular viciado na bateria e eu não tinha nem dinheiro para comprar tripé. E eu não fui comprar tripé, não fui pedir nome de ninguém emprestado. Não tinha 100 reais pra comprar um tripé. Eu empilhava livros, eu já contei isso pra vocês. E deu certo. Eu fiz um canal de 400 mil inscritos com um celular super simples.
Então eu não acredito que o YouTube é sobre equipamento, iPhone, estúdio, nada disso. E eu acho que e a confeitaria também. Quando eu comecei na confeitaria, eu tinha um fogão que funcionava só 2 bocas. Eu não tinha batedeira planetária, eu não tinha carro para fazer entrega quando eu comecei na confeitaria. Eu imprimi um panfleto na gráfica, botei minha filha no carrinho e saí distribuindo panfleto de que eu fazia docinhos para vender. E foi desse começo que eu comprei carro, que eu comprei batedeira planetária, que eu comprei forno elétrico, que eu fiz inúmeros cursos de confeitaria, que eu participei de feira de noiva, que eu passei na televisão sendo entrevistada pelos meus doces. Eu sou a pessoa que eu acredito que a gente tem que subir o próximo degrau. Eu nunca vou querer sair do primeiro degrau pro 10º degrau, porque tem tanto aprendizado no primeiro degrau, e às vezes a gente tem uma pressa de crescer, e aí se a gente cresce sem aprender, a gente cai, e às vezes é difícil se levantar, que foi o que aconteceu comigo na confeitaria. Então eu quero crescer cada degrau. No primeiro degrau, quando eu aprender o que eu preciso no primeiro, eu tenho certeza que eu vou pro segundo. Quando eu aprender o que eu preciso no segundo, eu tenho certeza que eu vou pro terceiro. Quando eu aprender o terceiro, eu vou pro quarto. E assim a gente vai crescendo na vida, gradativamente, com constância e sem grandes, né, e com sabedoria. Então é o que eu quero também pra Mania de Velas, e receber os clientes, eu vou fazer decoração de uma forma mais simples possível, porque eu gastei muito esse ano. Meu Deus do céu, eu decidi voltar e pagar multa, pintar aquelas bolas tudo do apartamento. Então assim, gente, e aí decidi viajar esse ano também. Então assim, foi dinheiro esse ano, tá? Mas graças a Deus, e é muito trabalho, tem, então não posso reclamar. Só que eu também não vou chegar esbanjando, não vou começar uma loja assim, ou com um arquiteto, não. Eu vou fazer do meu jeito, com a minha simplicidade. E aí, à medida que for entrando cliente, for vendendo os produtos, for entrando caixa, o dinheiro for circulando, eu vou reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo e assim por diante. Então eu vou dar um passinho de cada vez, não vou botar papel nas mãos, nada disso, tá? Mas eu dividi com vocês toda a jornada, todo o processo. Eu confesso pra vocês assim que eu tô bem cansada, porque eu tô numa transição, né? Então esse ano foi um ano muito de transição pra mim. Realmente eu saí de um ano 9 pra um ano 1, e de fato é um ano 1, né? Então esse lugar que eu vou viajar é a primeira vez que eu vou. É a primeira vez que eu, né, tenho uma sala comercial, uma loja física. Foi a primeira vez que eu fiz uma vela na minha vida, que eu comecei um negócio de velas, algo que eu nunca tinha feito na vida. Então, de fato, eu tô vivendo... Nossa, barulho. Eu tô vivendo muitas coisas novas acontecendo, né? Mudei o status de relacionamento. Então, assim, eu tô numa transição, tô deixando também a terapeuta, né, de lado. Então, finalizei meus atendimentos ali de Theta Healing. Finalizando, na verdade. E aí, eu tô muito mexida, assim, é como se o meu corpo tivesse ainda se adaptando a essa nova frequência, essa nova energia, a todas essas mudanças aí que estão acontecendo, mas eu tô me rendendo ao fluxo. Tem hora que eu paro e digo, gente, o que é isso? Onde que isso aqui vai me levar? É como se agora eu não tivesse mais nem controle de aonde eu vou chegar, o que eu vou alcançar, o que eu vou viver, mas eu tô indo, tô aqui presente, observando cada oportunidade, cada coisa que chega, tomando as decisões que eu preciso tomar, porque eu acho que pra vida mudar a gente tem que tomar decisões. E é isso. E vamos ver no que isso vai dar. E vamos andar de roller pra desestressar um pouco a cabeça, pra soltar o corpo e deixar a vida levar. Hoje eu vou sair pra jantar com o meu namorado. Mandei mensagem, mandei foto da sala para minhas filhas. Elas celebraram comigo, ficaram super felizes, assim. Nossa, elas estão muito felizes. Mandei para minhas amigas também. Hoje vou sair com meu namorado, ele me convidou ontem pra jantar e não tinha ainda, né, finalizado, ainda tava no processo. Aí eu falei hoje pra ele que tinha dado certo. E aí ele falou, então vai ser um jantar de comemoração. Eu falei, vai ser de comemoração, né? Então hoje vai ser um dia de eu soltar um pouco, assim, e relaxar. Mas assim, até o dia da viagem eu acho que eu vou ter muita coisa pra fazer. Eu vou ter muita coisa mesmo. Eu até tinha ganhado uma revolução solar de uma cliente minha maravilhosa. Ela me deu de presente. E que é aquele mapa, né, quando a gente faz o ano. E era hoje a entrega. E eu falei, nossa, eu não gosto de cancelar nada. Eu quase nunca cancelo minha agenda, ninguém, nem atraso, não gosto.
Mas hoje é o único dia que eu tenho, né, e que eu não tenho cliente, só tenho na parte da tarde, né, mas no caso eu ia receber o presente, não era eu que ia atender, pra ir no cartório, pra ir no negócio de luz, de água, de coisa, pra fazer mudança de nome, parte burocrática do negócio e tal. Aí falei, tô abrindo uma loja e tal. Ela, não, Dani, sempre, mas eu falei, qualquer coisa, tu me dá um mapa na minha viagem, eu falei pra ela, porque ela perguntou onde é que eu ia passar meu aniversário. Porque a revolução solar é assim, né? Ela é calculada baseada na onde a gente passa o aniversário. E aí, ela assim, não, tua viagem é pra te descansar. Eu falei, então tá bom. A descansar a gente não descansa, né? Porque viagem a gente bota o pé na estrada e vai conhecer lugares, acaba descansando um pouco, assim. Mas eu sei que até o dia de um embarque, eu sei que eu vou ter muita coisa pra fazer, porque eu tenho clientes, eu tô atendendo, devolutiva de arquétipos, de clientes que já tinham agendado arquétipos comigo. Eu tenho alguns movimentos ainda, mas eu tô feliz, eu tô cansada, e eu acho que esse cansaço é por conta dessa troca de frequência que eu tô acessando, essa troca de frequência energética. O corpo demora pra acompanhar a velocidade que a alma muda, né? E a minha alma muda muito, e esse ano foi uma mudança muito grande, mas eu não sei onde isso vai me levar, mas eu tô com um sentimento bom de que esse é o caminho, de que qualquer coisa que possa acontecer, eu consigo lidar com isso, com qualquer desafio que aconteça na jornada. E vamos para o próximo nível, vamos para a próxima fase, vamos para os novos problemas, para os novos aprendizados, vamos para uma nova prática, né? E eu tô bem contente, muito feliz, muito feliz. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Me contem se vocês gostam quando eu divido com vocês os meus processos e como as coisas acontecem por aqui. Se eu tivesse que tirar uma lição desse vídeo, é a intenção. Eu saí de Balneário Camboriú com uma intenção, e a vida fez uma outra narrativa, mas de fato estou investindo na cidade que eu saí para voltar como investidora aqui, né? E tá acontecendo. Não do jeito da narrativa que eu criei, mas de um jeito diferente que eu vou considerar também. E vai saber se com o lucro da Mania de Velas eu não vou querer criar outra loja antes de comprar mais um imóvel, né? Não sei, pode ser que eu queira criar mais lojas antes de comprar imóveis de Airbnb para locação. Não sei. Talvez eu alimente mais esse negócio do que o outro negócio primeiro. Mas todos os negócios vão sair. Porque se tem uma coisa que eu amo, minha gente, é negócio. Se tem um negócio que eu amo, como diz a minha amiga, menina, mas gosta de fazer dinheiro, né? Assim, sim, eu gosto de servir, e servir é fazer dinheiro, né? O seu Otto, ele tem vários imóveis, e hoje eu aproveitei também para conversar muito com ele. Ele é um senhor já, e aí a gente foi no carro dele fazer os movimentos de passar luz, coisa tudo pro nome, e aí a gente ficou esperando na sala, né, esperando pra trocar, passar luz, tinha gente na frente, e aí comecei a conversar com ele sobre investimentos, né, sobre imóveis e tal, e aí perguntei pra ele se ele tinha imóveis também de pessoa física, assim, de casa, apartamento, ou se ele só tinha sala comercial. Ele falou que tem um pouco de tudo, assim, ele tem mais salas comerciais além dessa, ele tem casa alugada, ele tem apartamento alugado. E aí eu perguntei pra ele que tipo de imóvel que ele gosta mais, né, o que ele faria diferente. Aí a gente teve uma conversa muito legal, assim, sobre imóveis, inquilinos, locações, rendimentos. Ele disse, eu queria até ter mais, mas a minha mulher não deixa, porque ele que administra tudo, ele era professor. Aí ele é aposentado agora, e aí ele foi administrando o dinheiro dele de professor, foi investindo e tal, e ele investiu muito cedo em Balneário valorizou muito, né? E aí a mulher dele não quer que ele compre mais imóveis, mas por ele fala que ele teria mais, assim, porque é ele que administra, então ele não terceiriza, ele não manda pra imobiliária gerenciar, é ele que tem advogado, toda a equipe que ajuda a fazer consulta, essas coisas assim, pra poder fazer locação, né? E aí eu aprendi um pouquinho, né? Mas tem coisa que a gente aprende fazendo. Claro que a gente ouve a experiência do outro, mas também tem que respeitar a nossa essência, respeitar o nosso feeling, respeitar o nosso movimento. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Vou atender minha cliente agora, vou olhar pra mais um negócio de perto. Além dos meus negócios, agora eu olho pro negócio dos outros também. Tô adorando tudo isso. E a gente se vê em breve nos próximos vídeos.